Você já deve ter reparado que todos os desenhos animados do estúdio Pixar possuem ligações entre eles. Às vezes é uma referenciazinha, uma participação especial ou um easter egg. Todo mundo sabe disso ou já ouviu falar. Então, a gente fica se perguntando, será que os filmes da Pixar estão realmente interligados e fazem parte de um mesmo universo? É essa teoria, muito elaborada por sinal, que vamos tentar confirmar neste Mitos do Pop. Bom, você sabe que essa história não é nova, né? Ela começou a circular em 2012 na internet, até que em 2013, um sujeito chamado John Negroni resolveu colocar toda a teoria no papel. E ele caprichou na imaginação para elaborar o que batizou de Teoria Pixar, que propõe que todos os filmes lançados pelo estúdio fazem parte de um mesmo universo, com uma linha de tempo coerente e alguns temas principais ligando tudo. Isso é que é tempo livre, hein? Para provar tudo isso, o Negroni começou a analisar todos os filmes lançados desde 1995 a partir do primeiro Toy Story. Hoje, a gente sabe que a história começa em O Bom Dinossauro, que é o único filme pré-histórico dessa lista. E é aí que a gente começa a ter a ideia de que nesse universo da Pixar, os animais são capazes de pensar e falar. Mas tem muito mais do que isso. Para quem não viu, O Bom Dinossauro mostra o que aconteceria se o meteoro jamais atingisse a Terra, permitindo que os dinossauros não fossem extintos. Isso criaria uma grande falta de combustível fóssil no planeta, o que ajudaria a explicar por que mais tarde nos tornaríamos tão dependentes da energia humana por meio das emoções. Esse foi o marco zero, mas onde a história começa mesmo é em Valente, de 2013. E esse filme, que se passa na Escócia na época da Idade Média, é o único que explica o porquê de os animais desses filmes conseguirem falar e se comportar como humanos. Tudo porque existe a mágica que tem o poder de transformar humanos em animais. E essa mágica vem de uma bruxa misteriosa que de vez em quando desaparece quando atravessa certas portas. Bom, continua se lembrando dessa bruxa porque logo mais eu volto a falar dela. Agora a gente sabe que os animais encantados foram procriando e gerando outros animais inteligentes ao longo dos anos. Isso determina um dos temas centrais mais importantes da Pixar, que é a luta dos animais pela independência. E se é para falar dos animais, eu preciso citar os seguintes filmes: Ratatouille, Procurando Nemo, Procurando Dory e Up, Altas Aventuras. Mas existe um outro grupo que também vai demonstrar uma enorme força ao longo desses filmes: as máquinas. Em Ratatouille, a gente vê animais tentando fazer coisas que os humanos fazem. No caso, Remy quer cozinhar. No final desse filme, o vilão, o chefe Skinner, desaparece sem deixar vestígios. E a hipótese é que ele tenha se conectado ao Charles Muntz, que é o vilão de Up, Altas Aventuras, e revelou a ele do que os animais são capazes. Ou foi isso, ou o Muntz ouviu sobre esse rumor por aí, e isso teria motivado ele a criar os colares que conseguem ler os pensamentos dos animais, que é o que vemos acontecer em Up. É claro que depois de tudo, o Muntz acaba se dando mal e os animais são libertados, mas aí a relação entre humanos e bichos já está conturbada para sempre. E é por isso, talvez, que o homem começa a investir pesadamente em tecnologia para se preparar para um possível conflito com os animais. É nesse momento que surge, então, uma grande corporação responsável por muitos dos problemas vistos nos filmes da Pixar. Eu estou falando da By and Large, uma empresa que controla tudo nesse mundo, até mesmo os governos. E são justamente eles que querem derrubar a casa de Carl no começo de Up. Eles até fabricaram as pilhas dos brinquedos de Toy Story. E é a mesma corporação malvada responsável por toda a destruição que vemos em WALL-E. Mas calma, que o mundo ainda não acabou. Alguém aí já se perdeu? De volta ao conflito que eu comentei antes. Em Procurando Nemo e Procurando Dory, fica ainda mais evidente que os humanos não estão sabendo lidar com o fato de que os animais estão cada vez mais inteligentes e conectados. É uma relação que mais parece um caldeirão prestes a explodir. Agora vamos à questão das máquinas. Nesse caso, tudo começou em Os Incríveis. Nesse filme, o vilão Síndrome se utiliza de uma tecnologia de inteligência artificial para eliminar todos os super-heróis da Terra. Além disso, a energia de ponto zero desenvolvida por Síndrome é o que acaba gerando a criação de objetos com consciência. Essa tecnologia mais tarde vai ser incorporada a, adivinha quem? Ela mesma, a nossa famigerada By and Large Corporation. Ah, mas tem uma pegadinha. Não é o Síndrome que está controlando as máquinas, e sim exatamente o contrário.
contrário. Ou seja, o que será que as máquinas pretendiam ao se voltar contra os humanos? É mais ou menos esse o cenário que vemos nos filmes da série Toy Story. Graças à energia do ponto zero, os brinquedos aqui têm consciência, só que eles estão sempre reclamando da maneira como a maioria dos humanos os trata. E não estão felizes de serem tratados feito coisas descartáveis. Mas eles dependem de nós, e não apenas porque cuidamos deles. Os brinquedos sobrevivem por causa da energia humana, como se fosse um combustível. Ou seja, nós, os humanos, somos as baterias. E se os brinquedos não tiverem isso, eles acabam morrendo. Essa informação vai ser muito importante quando eu for falar de Wall-E. Então, guarda isso aí e continua comigo. No filme Divertidamente, a gente enfim descobre quais são as fontes dessa tão sagrada energia humana. São as emoções e a imaginação. No caso das crianças, nenhuma emoção é mais poderosa do que a alegria. E como a gente vai ver em Monstros S.A., rir é a maior fonte de energia, muito mais do que o medo. E seguindo por esse mesmo espírito, o recente Viva, a Vida é uma Festa, mostra como essa energia humana continua a existir no pós-vida. Mas isso sou eu falando, porque o John Negroni não chegou a elaborar a conexão desse filme com o restante. Poderia acabar por aqui, mas tá tudo muito bom, muito bonito, muito feliz, mas como a gente sabe, no universo da Pixar, as máquinas acabam dominando tudo. Mas para isso, elas nem precisaram se esforçar muito, porque quem fez o trabalho sujo foi esse capitalismo selvagem, na forma das grandes corporações. No caso, eu tô falando da By and Large. E assim, em meio a tanta poluição e com a natureza sendo devastada, a humanidade foi desaparecendo. Os animais até tentaram impedir que os humanos destruíssem tudo, mas não conseguiram evitar e acabaram sumindo também. Só sobraram as máquinas. E é esse o cenário que vemos nos filmes da série Carros. E é justamente a falta de humanos e, consequentemente, a energia que nós geramos que é o grande problema em Carros 2. Como dá pra perceber, as coisas não estão muito melhores pra gente em Wall-E. A Terra está devastada, só sobraram as baratas e o robozinho que dá nome ao filme. Os humanos que ainda existem vivem confinados no Axion, deitados e engordando, totalmente dependente das máquinas. Ou seja, nós que viramos os brinquedos deles. Mas o Wall-E de alguma forma se afeiçoa aos humanos e isso acaba gerando o fio de esperança que a gente precisava. No final, nos créditos, a gente vê que aquela plantinha que nasce em uma bota se transformou em uma árvore toda frondosa. Pois é, lembra de Vida de Inseto? Essa sim foi uma boa sacada, hein? E é isso, a vida volta a prosperar na terra da Pixar. E em Vida de Inseto, a gente vê como as formigas mantêm uma sociedade das mais bem organizadas e quase não temos humanos na Terra. Talvez porque o repovoamento leva um bom tempo, muito mais do que o de animais e insetos. E vale notar também o quanto as formigas desse filme têm comportamentos mais humanos do que os animais dos filmes anteriores. E é por isso que daria para interpretar que Vida de Inseto se passa em um futuro bem distante. E é esse mundo com menos humanos, mais animais inteligentes e ainda com a forte presença das máquinas que acaba facilitando o surgimento de outros tipos de criaturas. Você sabe de quem eu tô falando? Sim, os monstros de Monstros S.A. Mas como isso foi possível? Seria por causa das mutações genéticas causadas pela radiação? Ou os humanos e animais teriam cruzado entre si para salvar? É isso, os monstros estão entre nós e eles mandam na Terra. Mas onde estão os humanos nesse momento? Nem o autor da teoria, John Negroni, sabe explicar. Estamos falando de um longo futuro por volta do ano 4500. E assim como os brinquedos de Toy Story, as criaturas de Monstros S.A. precisam da gente, ou melhor, da energia que os humanos podem proporcionar. E é por isso que eles viajam dentro de portais dimensionais, criados pelas máquinas, é claro. Porque afinal de contas, não há mais humanos por ali para gerar a energia. Mas você acha que eles estavam indo para outra dimensão? Nada disso. De acordo com a teoria, os monstros vivem no futuro, certo? Então, eles estão indo pro passado, para um tempo em que os humanos existiam e eram predominantes na Terra. Inclusive, abrindo um parêntese, que até um cenário de Vida de Inseto e Monstros S.A. que é praticamente idêntico. E é assim que os monstros protagonistas conhecem a Boo, talvez a personagem humana mais fofinha de todo o universo Pixar. E essa é a hora do nosso cérebro explodir com a teoria Pixar. A Boo se apaixona pelo Sully, fica tão envolvida com ele e quer descobrir por que os animais normais não são iguais aos monstros. E assim, ela descobre como viajar no tempo por um dos portais temporais e retorna para a Idade Média quando se torna a bruxa do filme Valente. Como
Como assim elas são a mesma pessoa? Pois é, as evidências são várias, mas eu vou destacar aqui duas, de acordo com a teoria do John Negroni. Este desenho do monstro Sully aqui na casa dela e esse caminhão do Pizza Planet. Como ele pode estar aqui nessa época? Aliás, justamente por conta desses objetos que estão no quarto da bruxa, há quem pense que seria ela que distribui os easter eggs por todos os filmes da Pixar. E tem um outro detalhe, em Valente, a bruxa sempre desaparece quando passa por uma porta. Na verdade, ela estaria apenas viajando no tempo, buscando reencontrar o Sully, seu amado monstro de estimação da infância. Essa é justamente a essência da teoria da Pixar, o amor que existe entre pessoas, animais e criaturas, todos tentando sobreviver e coexistir sem destruir o nosso planeta. Você já pode chorar agora. Oh, it's all right, Barbie. You'll be okay. E aí, você engoliu essa história toda? Realmente é bem elaborada e também uma forçação de barra em vários níveis. Se ela tem fundo de verdade ou não? Bom, para começar, todos esses filmes foram produzidos pela mesma empresa e, em muitos casos, pelas mesmas pessoas. É normal que trabalhos anteriores inspirem os futuros e que detalhes de alguns desenhos acabem aparecendo aqui ou ali. Se você me perguntar, os desenhos da Pixar estão no mesmo universo? Eu te digo que sim, estão no universo do estúdio Pixar. Agora, se existe mesmo uma linha temporal lógica como a que o Negroni sugere, acredite quem quiser. Mas acho que se a Pixar quisesse mesmo fazer isso, teria realizado tudo de uma maneira mais didática e menos subliminar. Ah, e na verdade tem sim um elemento comum em todos esses filmes. A participação do ator John Ratzenberger, que dublou personagens em todos os desenhos do estúdio desde 1995. Do porquinho de Toy Story 1 até o novíssimo Toy Story 4. Ele sim é o verdadeiro elo perdido da Pixar. E assim termina mais um episódio do Mitos do Pop. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos fãs da Pixar e fique ligado para não perder nenhum vídeo novo do Adoro Cinema. A gente se vê na semana que vem. Tchau!